Estou feliz que você pôde se juntar a nós hoje. Começaremos uma nova série hoje. Vamos falar sobre autoridade. Agora você sabe que muitas coisas têm sido ditas sobre autoridade e muitas vezes os cristãos, especialmente os cristãos, têm a ideia de que somos muito indignos, querido Deus. Somos apenas vermes indignos no pó. Esse é um tipo de treinamento religioso que surgiu nos círculos religiosos ao longo dos anos, tentando fazer com que você se torne humilde. A Bíblia diz para nos humilharmos perante a poderosa mão do Senhor e a palavra de Deus. Devemos nos humilhar perante a palavra de Deus. Então vamos falar sobre autoridade e como Deus deu ao homem domínio e autoridade neste planeta. Lembro-me de ouvir uma história uma vez. É meio engraçada, mas é muito verdadeira em relação a alguns cristãos. O telefone desse sujeito estava tocando, então ele atendeu no local de trabalho e o sujeito disse: "Quero falar com alguém ali com um pouco de autoridade." Ele disse: "Bem, vá em frente e fale comigo. Eu tenho tão pouco quanto qualquer um." E você sabe, é assim que temos sido ao longo dos anos. Nós apenas pensamos que Deus nos colocou aqui neste planeta e estamos apenas lutando, apenas tentando sobreviver e resistir até o fim, e esperando que Deus construa uma cabana para nós em um canto de Gloryland. Risos. Bem, quando você entra na palavra de Deus e a divide corretamente, você encontra uma história muito diferente. Agora eu quero que façamos isso hoje. Quero que vamos até Mateus 8, se você tiver sua Bíblia. Mateus 8, e quero começar a ler com o versículo 5. "E entrando Jesus em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa, paralítico e horrivelmente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. O centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra e o meu servo há de sarar. Agora observe o que o homem disse: Não sou digno de que você entre em minha casa. Agora ele não estava se menosprezando como muitos cristãos fazem, porque você tem que entender que ele é um centurião romano. Ele era um gentio. E se você se lembra, a Bíblia diz que quando Jesus ungiu os 12 discípulos para saírem e pregarem, ele disse: Não vão a lugar nenhum, exceto a casa de Israel. O evangelho foi pregado primeiro aos judeus e depois aos gentios. Ele disse: Não siga o caminho dos gentios. Então este é um gentio e um centurião romano. Então ele disse: Não sou digno de que ele entre em minha casa. Basta dizer uma palavra e meu servo será curado. Agora observe o que ele continua dizendo. 9. Pois eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Vejam, para ter autoridade é preciso estar sob autoridade. Devemos nos submeter à autoridade final e à autoridade de Deus e sua palavra. A palavra de Deus é a autoridade final sobre qualquer assunto, independentemente do que pensamos sobre ela. A palavra é a autoridade final. Agora ele disse: 9. Pois eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Agora, se há algo que você vê, é que ele é um militar. Se tem uma coisa que você entende nas Forças Armadas, é autoridade. Porque eles têm seus sargentos, você sabe que eles vão encarar o sujeito e falar mal dele, sabe? E eles quebram essa vontade de fazer as coisas do seu jeito, porque no serviço militar, quando o comandante diz, faça isso, você faz, independentemente do que você pensa ou o que mais. Então, este é um militar e ele entende de autoridade. Ele disse: pois eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Em outras palavras, eu o entendo.
Um dia, quando eu estava lendo isso e meditando na palavra, perguntei ao Senhor: Senhor, por que esse homem teve tanta fé? Agora você descobrirá que Jesus disse sobre esse homem que ele tinha mais fé do que todo o povo da aliança que ele havia encontrado. Vamos prosseguir e ler. 10. Quando Jesus ouviu isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então perguntei ao Senhor: Senhor, por que este homem tinha tanta fé? Ele não era um homem da aliança. Ele nem sequer estava sob a aliança naquele momento. Mas Jesus disse: Este homem tinha mais fé do que todos os homens da aliança que ele já conheceu. Bem, o Senhor me disse: Volte e leia o versículo 9, porque o homem fala da sua própria boca. Pois eu sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob minhas ordens. Em outras palavras, ele sabia que os soldados sob suas ordens tinham que se submeter à sua autoridade. Ele sabia que Jesus tinha autoridade sobre doenças e enfermidades, porque a Escritura diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então ele sabia que Jesus tinha autoridade, não havia dúvida sobre isso. Quando você verifica algumas das coisas que Jesus fez, você teria que ser surdo, mudo, cego e ignorante para não saber que o homem tinha autoridade, porque você descobre que ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, expulsou demônios. Ele parou tempestades e matou figueiras com suas palavras. Agora você sabe que isso chamará sua atenção. Então sabemos que esse homem entendeu que Jesus tinha autoridade. Ele disse: Você não precisa vir à minha casa, eu sei que não sou digno. Agora veja. Naqueles dias, você sabe que as pessoas hoje acham que são discriminadas, mas quero dizer, você poderia inventar discriminação aqui se não dividisse corretamente a palavra de Deus e soubesse que o Evangelho era primeiro para os judeus e depois para os gentios, porque Jesus disse aos seus discípulos: Não sigam o caminho dos gentios, vão somente à casa de Israel. Mas chegou a hora. Veja, o apóstolo Paulo foi quem trouxe essa revelação de que o Evangelho também era para os gentios. Não foi dado a conhecer as gerações anteriores, mas Paulo disse que, por meio dos santos apóstolos e profetas, agora está sendo dado a conhecer a nós. E claro, aqui está um homem que diz: Você não precisa orar por mim, você não precisa vir, quero dizer, meu servo, você não precisa vir e impor as mãos sobre meu servo. E veja, se você voltar e verificar algumas coisas que Jesus fez, ele ministrou através da imposição de mãos. Houve pessoas que escorregaram e tocaram em suas roupas e foram curadas. A unção de Deus estava sobre ele. Agora Jesus estava operando com autoridade. Mas agora há muita confusão sobre que tipo de autoridade Jesus estava operando. Às vezes as pessoas têm a ideia: bem, veja bem, Jesus era apenas Deus aqui na Terra. Agora isso parece certo para a mente religiosa, mas devo lembrá-lo de que Jesus nasceu neste planeta. Ele tinha um corpo físico de carne, osso e osso. Ele nasceu aqui. Essa é a entrada legal neste planeta, e falaremos mais sobre isso mais tarde, mas deixe-me dizer logo aqui que qualquer ser espiritual neste planeta que não tenha um corpo físico de carne, sangue e ossos é severamente limitado no que pode fazer. Então era necessário que Jesus nascesse na Terra com um corpo físico. E conhecemos a história do nascimento de Jesus. Ele foi concebido de uma virgem e nasceu nesta terra. Deus era seu pai, ele não tinha pai terreno, e a linhagem segue o pai, não a mãe. Veja, o sangue de uma criança, o tipo de sangue que uma criança tem, tipo A, tipo B ou qualquer outro, vem do pai. Em outras palavras, é o mesmo tipo do pai, sempre.
nunca o tipo de mãe. Agora, isso nos dá uma ideia do porquê Jesus deve ter nascido neste planeta, porque ele nasceu com um corpo físico de carne, sangue e ossos. Ele é um homem. Ele renunciou aos seus poderes divinos como Deus quando veio a esta terra. Ele se despojou desses poderes. Filipenses 2 afirma que ele não fez de si mesmo nenhuma reputação. Em outras palavras, ele não considerou o roubo ser igual a Deus, ou ser agarrado ou agarrado. Mas ele se despojou de seus poderes divinos quando veio à Terra, ou da glória que ele tinha quando estava no céu. Ele veio aqui como um homem, ele nasceu no planeta, então ele operou como um homem, e na verdade Jesus estava fazendo essas coisas pela autoridade de um homem, mas com a unção de Deus. E falaremos sobre isso mais tarde, mas observe que aqui ele se virou para o homem e disse: "Esta é a maior fé que encontrei em todo o Israel." Então, no versículo 13, e disse Jesus ao centurião: "Vai, e assim como creste, assim te seja feito." E naquela mesma hora o seu servo foi curado. Agora observe que ele disse: "Conforme você creu." O homem já havia liberado sua fé, ele não estava acreditando, ele não estava tentando acreditar. Sabe, você ouve as pessoas dizendo: "Bem, estou tentando acreditar em Deus," ou "Estou acreditando em Deus." Este homem já havia acreditado, ele já havia liberado sua fé. E como ele liberou sua fé? Ele liberou sua fé nas palavras que falou. Agora ele disse: "Você não precisa vir à minha casa." Agora deixe-me perguntar uma coisa. Se Oral Roberts ou algum grande evangelista de cura viesse à sua cidade e você contasse a ele sobre seu amigo que estava doente, e ele disse: "Bem, eu irei ministrar a eles." Você diria: "Ah, não, você não precisa fazer isso. Basta falar a palavra e ele será curado?" Não, você diria: "Vamos lá. Mas aqui está um homem que liberou sua fé nas palavras de Jesus. Agora ele tem... Na verdade, o que ele fez foi criar um ponto de contato para liberar sua fé. E ele já divulgou, ele já acreditou." E disse Jesus ao centurião: "Vai, e como creste, tempo passado, assim seja feito a ti." E, pessoal, quer vocês tenham percebido ou não, o que vocês acreditaram é o que será feito com vocês. Pessoas que estão indecisas se Deus vai me abençoar ou se vou receber minha cura ou não, não há fé ali. Você tem que estar totalmente decidido, não indeciso. Você precisa estar totalmente persuadido. Então, este homem estava plenamente convencido de que o que Jesus disse aconteceria. Em outras palavras, se Jesus falar a palavra, "Meu servo será curado," e ele disse: "Vá." E graças a Deus seu servo foi curado, não é mesmo? Bem, é interessante notar que esse homem conhecia essa autoridade. Jesus tinha autoridade sobre doenças e enfermidades. Ele tinha autoridade sobre demônios, diabos e espíritos malignos. Então ele disse: "Fale somente a palavra." Agora, pessoal, esse é o maior tipo de fé que vocês podem ter, liberar sua fé na palavra de Deus. Agora você percebe que esta Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém apenas a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E quando liberamos nossa fé nas palavras de Jesus, então acontece exatamente como ele disse: "Assim como vocês creram, assim seja feito para vocês." Bem, graças a Deus aconteceu exatamente do jeito que ele disse, exatamente do jeito que ele acreditava, e o servo foi curado na mesma hora. É emocionante saber que funcionou exatamente como ele acreditava. Agora estamos falando sobre autoridade e acabamos de sair de Mateus 8, onde o servo do centurião foi curado porque ele liberou sua fé nas palavras de Jesus. Agora eu quero que a gente vá. Estamos falando sobre autoridade, autoridade do homem e de Jesus. Agora vamos voltar para Gênesis, porque para entender a autoridade, o Senhor me disse a respeito do relato em Mateus 8, quando o centurião disse: "Você não precisa vir à minha casa, fale apenas a palavra e meu servo será curado." Ele disse: se o meu povo entendesse a fé da maneira que o centurião entendia, se o meu povo entendesse a autoridade da maneira que o centurião entendia a autoridade, eles poderiam operar no mesmo tipo de fé que ele.
E Jesus disse que essa era a maior fé que ele já tinha visto, mesmo entre o povo da aliança. Agora, para entender a autoridade, temos que voltar a Gênesis 1. Deus criou o homem à sua imagem, como vemos em Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora você notará aqui que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e ele lhe deu autoridade e domínio sobre este planeta. Por quanto tempo? Bem, na verdade não foi dito. Mas quando você chega à última parte deste capítulo, você verá que no final do sexto dia, o homem era a imagem e semelhança de Deus. Isso é profético. Creio que depois de 6.000 anos de história humana, um dia para o Senhor é como 1.000 anos é como um dia, o homem voltará a ser imagem e semelhança de Deus. Não sabemos quando, depois de 6.000 anos, mas sabemos que antes do reinado milenar de Cristo haverá uma grande mudança. Agora ele disse para ter domínio sobre a terra e subjugá-la. Então, evidentemente, pelo que vemos nas Escrituras, Deus deu ao homem autoridade e domínio sobre o planeta Terra por 6.000 anos. Quando você chega em Gênesis 6, Deus disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele também é carne. Contudo, seus dias serão 120 anos. Acredito que esteja se referindo aos 120 anos de jubileu, que são 6.000 anos. Então, quais são os dias dele? Seus dias de domínio. Não estamos falando sobre sua vida útil. Seus dias de domínio são de 120 anos. E acredito que isso infere anos de jubileu. Cada 50 anos era um ano de jubileu. Então, o domínio do homem no planeta Terra seria de 120 jubileus. Agora, o que acontece depois disso? É evidente que o arrendamento da terra irá expirar após 6.000 anos de história humana. Agora, eu sei que às vezes as pessoas dizem: onde no mundo você encontra algo sobre um arrendamento de terras? Bem, vá comigo para Marcos 12 e você verá que Jesus fala sobre o arrendamento de terras aqui. Marcos 12. Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um certo homem plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se. Agora, este é um perfil revelador do arrendamento de terras. Agora, quando ele continua a explicá-lo, ele diz: então ele mandou buscar o fruto dos lavradores. E aqueles lavradores perversos espancaram alguns, mataram alguns, apedrejaram outros, e então diz no versículo 6, tendo, pois, ainda um filho, seu amado, enviou-o também por último a eles, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, matemo-lo, e a herança será nossa. Agora não há dúvida de que isso é um perfil de um arrendamento no planeta. A terra que ele deu à humanidade, como lemos em Gênesis 1, que eles tenham domínio. Em outras palavras, Deus não vem aqui e simplesmente muda as coisas neste planeta durante 6.000 anos. Você já se perguntou por que Deus não impede a lei do aborto, que permite matar mais de 1 milhão de crianças não nascidas todos os anos? A razão pela qual ele não o faz é porque ele não pode fazê-lo até que o arrendamento da terra expire, porque ele deu domínio ao homem, e se os homens não votarem em leis que o proíbam, então isso continuará até que o arrendamento da terra expire, pelo menos. Mas agora observe aqui, o diabo, os demônios, os espíritos malignos, eles pensaram que se pudessem matar Jesus, bem, a herança seria nossa. Em outras palavras, a terra seria deles. Mas quando mataram Jesus, eles não perceberam que o enterraram. Eles pensaram que apenas o haviam plantado. E então, no terceiro dia, ele ressuscitou, graças a Deus.
E isso colocou o diabo em tranquilizantes. Agora você percebe aqui. 8. E eles o pegaram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. Agora, esse sem dúvida é um perfil que revela o arrendamento do terreno. Agora você deve pegar isso e estudar na sua Bíblia, marcá-lo e repassá-lo, porque continua dizendo: o que fará, pois, o Senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Agora, pessoal, se vocês estudarem a Bíblia, saberão que depois de 6.000 anos, em algum momento depois de 6.000 anos, virá o período de tribulação de 7 anos. A 70ª semana de Daniel se encaixa entre isso e o reinado milenar de Cristo, que são 1.000 anos de paz e governo justo no planeta Terra. Então aqui vemos que ele vai retomar a vinha e arrendá-la a outros. Pessoal, isso é um contrato de arrendamento. Quando você fala em deixar sair ou entregar a outros, isso é um arrendamento. Ele retomou o arrendamento depois de 6.000 anos. Temos um contrato de arrendamento neste planeta. Essa é a razão pela qual Deus não veio à Terra e impediu as guerras e impediu todas as coisas que vocês têm feito. Alguns de vocês têm orado para que Deus faça isso e aquilo. E você tem orado para que Deus faça coisas que Ele lhe disse para fazer por meio da oração, da intercessão e do que a palavra nos diz para fazer. Temos autoridade para mudar as coisas neste planeta, mas veja, quando Adão pecou, vendeu a terra ao diabo, por assim dizer, o apóstolo Paulo afirma que Satanás se tornou essencialmente o Deus deste mundo. Em outras palavras, Satanás, através do pecado de Adão, conseguiu tomar posse da terra. Agora, Satanás não é dono da terra. Não, a Bíblia diz que a terra e a sua plenitude são do Senhor. Mas o que precisamos entender é este fato. Deus deu ao homem um arrendamento neste planeta. Agora, se você entende o contrato de arrendamento, veja bem, eu tenho uma fazenda e quando parei de cultivar em 1979, arrendei-a por 5 anos. Agora, se eu tivesse voltado lá no ano seguinte e dito ao homem que arrendou minha fazenda: agora, aqui está o que vamos fazer, vamos plantar tomates e pepinos, eu sei o que ele teria dito. Não, nós também não, vamos plantar algodão e soja. Eu disse: bem, sim, mas é minha fazenda. Ele teria dito: sim, mas eu tenho o contrato de arrendamento, e enquanto o arrendamento estiver em vigor, não posso decidir o que será feito com aquela fazenda. É ele quem decide porque tem um documento legal que lhe dá o arrendamento do imóvel. Pessoal, esta palavra é um documento legal. Agora isso responderá a muitas de suas perguntas sobre por que as coisas não foram mudadas por Deus neste planeta. Às vezes você ouve as pessoas dizendo coisas assim: bem, você sabe, Deus tem tudo sob controle. Agora isso é um pouco enganoso, porque se Deus tem tudo sob controle, então ele realmente está numa confusão. Estou falando deste planeta agora mesmo. E alguns de vocês acham que isso é blasfêmia, mas não é. Agora pense nisso. Matando mais de 1 milhão de bebês por ano, crianças ainda não nascidas, guerras e pessoas em tiroteios. Você sabe que essa não é a vontade de Deus? Por que Deus não impede isso? Porque Ele não pode. Por causa do arrendamento do planeta, Ele deu ao homem autoridade sobre o planeta. Mas, pessoal, o dia está chegando e não está muito longe quando esse contrato expirar, e Deus vai mudar algumas coisas neste planeta. Então você precisa saber que Deus disponibilizou algumas revelações para nós nas Escrituras que nos ajudarão a entender por que Jesus teve que nascer com um corpo físico, de carne, sangue e ossos. Ele teve que vir aqui com o corpo de um homem. Ele não poderia vir aqui, e você sabe, simplesmente estar aqui como Deus. Agora eu sei que alguns de vocês estão pensando: bem, agora eu sei que Jesus era Deus porque a palavra diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus em carne. Vou lhe dizer uma coisa. Vá comigo para Lucas 3 e vamos ler aqui rapidamente. Lucas 3:21. E aconteceu que quando todo o povo foi batizado, Jesus também, sendo batizado, estava orando. Os céus se abriram e ouviu-se uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado em quem confio, em quem me comprazo.
E o próprio Jesus começou a ter cerca de 30 anos de idade, sendo, como se cuidava, filho de José. Agora sabemos que ele não era filho de José, mas observe que aos 30 anos, ele não havia feito um único milagre, ele não havia expulsado um único demônio, ele não havia curado uma única pessoa. A pergunta que eu gostaria de fazer é: por quê? Acho que é muito óbvio. Ele não conseguiu. Ele nasceu neste planeta como um homem, ele estava operando como um homem, e até que Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder de cura, quando ele foi batizado no Rio Jordão, ele não havia feito nenhum milagre. Agora, quando você chega ao capítulo 4, você encontra no versículo 14 que diz: E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a região circunvizinha. Porque a sua fama se espalhou por todas as regiões ao redor, ele começou a fazer grandes e poderosos milagres depois que foi batizado no Rio Jordão, depois que o Espírito Santo desceu sobre ele, e então ele se levantou na sinagoga. Em Lucas 4,18 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Agora observe, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Agora Jesus lhe conta porque ele curou os doentes, ressuscitou os mortos, expulsou demônios e fez todos os milagres. Porque Deus o ungiu. Agora ele era, antes de tudo, um homem. Se tivéssemos tempo, poderíamos consultar as Escrituras. Jesus é chamado de homem pelo apóstolo Paulo várias vezes porque ele tinha o corpo de um homem. Ele estava aqui neste planeta, ele andava como um homem, ele falava como um homem, ele se cansava como um homem, ele comia como um homem porque ele era um homem. Mas não me entenda mal, ele era o Filho de Deus, tudo bem. Ele era o Filho divino de Deus, mas ele havia renunciado aos seus poderes divinos de divindade quando veio à Terra para operar como homem. E quando Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder de cura, foi através da autoridade de um homem que ele teve a autoridade para destruir as obras do diabo, mas foi através da unção de Deus que ele teve a capacidade de curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. É muito óbvio que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo.